Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de... Shalom, shalom, bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda para mais uma live. Deus continue abençoando tremendamente a sua vida. Você que está vendo a gravação, você que chegou aqui para junto comigo celebrar o nome do Senhor, declarar que a sua identidade é a identidade de filha de Deus, filha renomada, aleluia. O seu sobrenome, aleluia, está registrado no céu. Em nome de Jesus, vamos entrar em oração nesta hora. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui, Pai. O Senhor sabe que grandes são as lutas, grandes são as investidas, os ataques, meu Pai. Ó Deus, mas nós não podemos parar. O Senhor vai na nossa frente, Pai. E eu creio que Jeová Sabaoth já está ativado nesse campo de batalha. Em nome de Jesus, eu peço nesta hora, libera os teus anjos. Libera os teus anjos com a espada de fogo, com espadas flamejantes, Deus, para nos dar a vitória, Senhor, desse dia. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora, Pai, pedindo perdão ao Senhor por todos os pecados que nós cometemos contra Ti. Purifica o nosso pensamento, purifica, Pai, a nossa mente, os nossos lábios, os nossos olhos. Deus, nos santifica. Nos dá, Pai amado, um tempo, Senhor, de reflexão, um avivamento, Senhor, de forma que Ele saia, Pai amado, de dentro de nós. Que Ele venha de dentro para fora, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito venha arrancando, Senhor, nessa semana de libertação, nessa Páscoa que nós estamos vivendo, Senhor, profeticamente falando, que a libertação seja completa, Senhor. Arranca de nós todo o resquício do Egito, toda a natureza humana contaminada pelo pecado, Senhor. Vai agora desfazendo todo o espírito de corrupção nas nossas vidas, Pai. E vai trazendo à tona as nossas mentes, Senhor, aquelas atitudes, aquelas decisões que nós precisamos tomar, Pai, para a libertação completa em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo agora, Senhor, sobre nós a Tua identidade. A identidade, Senhor, é relatada na Tua palavra. Filhas do Senhor, filhas do Pai, filhas de Deus, aleluia. Ó Deus, obrigada porque o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, cuidou de nós e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. E aqui nós estamos, Senhor. Eu quero abençoar, Pai amado, e consagrar cada lar aqui representado. Eu quero orar, Pai amado, por cada filho, pedindo ao Senhor, Pai querido, para que Tu venhas trazer uma ministração ao coração dessas mães, Senhor, para que elas venham se posicionar. Restaura a identidade das suas filhas, Deus, para que elas possam se posicionar, Pai querido, conduzindo seus filhos em identidade diante do Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor. Sustenta esta mãe, sustenta essa mulher, Senhor. Ajuda ela, Pai amado, em nome de Jesus. Eu libero a Tua bênção agora, Pai. Em nome de Jesus, e declaramos que nós estamos debaixo das Tuas asas, Senhor. Aleluia. Debaixo do Teu favor, do Teu cuidado, Pai. É pela fé que nós entramos, Senhor Jesus, nesse campo de batalha. Na certeza de que é o Senhor que vai na nossa frente. Guerreia por nós. Vai lançando por terra todo espírito imundo. Toda potestade e principado, Senhor, que tem atuado, Senhor, contra a Tua igreja, contra as crianças, contra as famílias. Em nome de Jesus. Vai rompendo por terra, Pai, em nome de Jesus. Lança por terra e destrói, Senhor. Destrói com a força do Seu braço, porque o Senhor, Pai, é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Nós estamos aqui, Pai amado. Precisamos da Tua presença, Senhor. Alinha o nosso coração ao Teu propósito, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, toma a direção desta live e faça conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deus é fiel, justo e verdadeiro. Shalom, shalom, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada, você que tem entrado, a minha amada Jussara, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Cássia, Deus te abençoe, querida. Fátima, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Você que está chegando, já compartilha essa live em nome de Jesus, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu preciso que vocês estejam em intercessão pela minha vida. Eu preciso que vocês estejam em oração. O inimigo, ele é sagaz, mas ele já caiu por terra em nome de Jesus.
Hoje nós vamos falar sobre confusão de gênero. Vamos falar sobre o ataque do inimigo contra a identidade das nossas crianças. E hoje, dia 14 de abril, é também aqui de acordo com o calendário bíblico, sendo no calendário bíblico dia 16 de Nissan, é o segundo dia aqui da Páscoa Bíblica. Então também é o início da contagem do homem. Nós vamos falar um pouco mais durante a live sobre isso aí. E eu quero desafiar você a profetizar a identidade dos seus filhos segundo a palavra de Deus. Outro desafio que eu trago para você é orar com base no Salmo 139, o verso do 13 ao 16, clamando para que os seus filhos sejam fortalecidos no entendimento de quem eles são em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um salmo aqui extremamente poderoso, que vai trazer muitos aspectos da nossa identidade, e nós precisamos ativar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Nós estamos, na verdade, em um tema que é extremamente urgente. Ele é um tema 100% espiritual, lógico, e ele é também profético. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma geração que ela está em guerra. A verdade é que essa guerra cultural, ela já vem sendo implantada, ela já vem em andamento há muitos anos mesmo. Posso dizer que até lá no Éden já iniciou essa guerra. Não é uma guerra física, né? Como nós sabemos, mas é uma guerra pela mente, é uma guerra pela alma e pela identidade dos nossos filhos. Você vê que a identidade das nossas crianças, ela nunca teve tão atacada, principalmente nessa questão de ideologia de gênero, como tem sido nesses últimos tempos. Por quê? Porque o inimigo ele tem levantado uma estratégia sutil e bastante destrutiva, que é exatamente essa confusão de gênero. E nós vamos ver aí o inimigo agindo de uma forma absurda para trazer distorção. E as famílias, elas já têm sido assim, completamente, né? As famílias, eu falo que não são todas, porque nós somos as famílias remanescentes, as famílias tradicionais são as remanescentes. Então nós precisamos guerrear contra todo esse mal que tem vindo, porque muitas famílias já têm visto isso aí, muitas mães, muitos pais veem essa confusão toda como algo normal, e a criança ela decide, a criança ela faz, ela escolhe o que ela quer, e não é bem desse jeito que as coisas funcionam. Quando se trata de identidade, quando fala sobre a questão do gênero sexual, não tem essa de a criança escolhe, não é, eu não posso mudar a função do meu olho. O meu olho é o meu olho, e ele veio na minha cabeça com um propósito. Então eu não posso confundir, eu não posso querer que o meu nariz faça o papel do meu olho, não tem como. Mas a mente das pessoas, ela está tão contaminada, que as pessoas têm sido enganadas, assim, que nós ficamos sem até palavras para descrever o que é que tem acontecido. Então é uma atuação demoníaca muito forte, e nós sabemos que infelizmente é apenas o princípio das dores, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ser luz, nós precisamos trazer essa luz para as nossas famílias, para os nossos filhos, e entender que esse aqui não é um problema psicológico ou social apenas, não, é um ataque das trevas contra o plano original de Deus para a identidade humana. Então, como mães, como intercessoras, como sentinelas nas nossas casas, nós precisamos nos levantar urgente. Precisamos nos posicionar, né? Então, trazendo aqui dentro do calendário profético, do nosso calendário bíblico, que eu estou sempre aqui trazendo nas lives, um paralelo entre o calendário gregoriano e o calendário bíblico. Hoje nós estamos em um dia profético, na verdade é o segundo dia da Páscoa Bíblica. Então hoje, inclusive, sendo hoje 16 de Nissan, embora para nós aqui no calendário gregoriano seja 14 de abril, pela Bíblia é esse o dia que nós estamos vivendo. O dia espiritual é o dia 16 de Nissan. Então é o segundo dia da Páscoa.
E hoje inicia aí a contagem do homem. O que é isso? É uma jornada de 49 dias aí rumo ao Pentecostes. Então, você vai ver que depois da ressurreição de Jesus, ele vai dizer que ele enviaria o Espírito, ele derramaria o Espírito. Então ficou mais ou menos aí esse tempo de 50, 52 dias, que eu não me recordo bem a quantidade de dias exatos, até que, enquanto estavam todos reunidos, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que perseveraram. Então aí é uma jornada rumo ao Pentecostes, que é quando o Senhor, ele derrama o Espírito e ele libera poder sobre a igreja. Porque foi com a chegada do Espírito Santo que a igreja recebeu esse poder para ser testemunha em todos os lugares, começando em Jerusalém, em toda a Samaria, na Judeia e até aos confins da terra. Então, enquanto o céu ele está nesse tempo profético, se manifestando, se movimentando para ativar esse destino profético sobre nós, enquanto o céu está sendo preparado para liberar daqui a alguns dias um grande mover, um grande Pentecostes sobre nós, um grande poder sobre a igreja, um grande poder sobre as famílias, o inferno também está agindo com grande força. E aí é onde está, porque muitos dos povos de Deus, muitas das pessoas do povo de Deus estão completamente cegos. Não estão entrando no favor de Deus, no tempo de Deus, e estão perdendo. Meu Deus, quanto é angustiante, o quanto é terrível nós andarmos na ignorância, o quanto é terrível nós nem sequer imaginarmos que nós estamos recebendo ataques terríveis, quando nós éramos para estar em uma posição, quando nós éramos para estar orando de determinadas formas, quando era para nós estarmos entendendo o que a palavra do Senhor está nos dizendo, as direções que o Senhor está nos dando, e nós fora da posição, e vendo o inimigo tragando os nossos filhos, vendo o inimigo destruindo famílias, vendo as igrejas com famílias destruídas, dentro dos templos, das reuniões, parece que está tudo muito bonito, todo mundo com roupa bonita, com músicas bonitas, louvores, danças e cânticos, e as famílias como estão? E a identidade dos filhos como estão? E a nossa identidade verdadeira como estão? Como está a nossa verdadeira identidade? Será que nós temos escondido a nossa real identidade atrás de um batom, atrás de um brinco, de uma maquiagem, de um cabelo bem arrumadinho, de unhas pintadas, de uma roupa bem ajustada? Como está a nossa identidade diante do Senhor? Como nós temos reconhecido essa identidade? Como que o Senhor tem nos tratado na nossa identidade? Será que a nossa identidade de mãe está forjada de acordo com a palavra de Deus? Será que a nossa identidade de filha de Deus está trazendo a revelação de fato sobre quem Deus é? Porque um evangelho que não faz a mudança em uma mãe, não vai fazer a mudança no filho. Porque não vai entrar, porque é o evangelho manifesto pelo testemunho, pela vivência, que vai trazer de fato a realidade do evangelho para o filho. De nada adianta eu falar. Filho, faça assim, se eu não viver esse evangelho. É esse exemplo que os nossos filhos precisam ter. Como que nós queremos construir uma identidade de filhos de Deus dos nossos filhos, se a nossa identidade não estiver forjada no caráter do Eterno? Eita Deus! Então, uma das frentes aí mais cruéis de ataques do inimigo é contra a identidade das nossas crianças. E às vezes você pode estar dizendo assim, mas o meu filho não tem esse problema. É mesmo? Será? Ou às vezes o filho já dá sinais, e o que é que se faz? Quando ele crescer ele vai decidir? Ou inconscientemente vamos, não deixa a vida me levar, deixa acontecer. Ou então diz, Deus está nas tuas mãos, Deus proverá.
Gente, vamos parar com esse negócio de ficar usando os versículos bíblicos, as temáticas bíblicas como jargões vazios, simplesmente para esconder a nossa passividade, simplesmente para esconder a nossa falta de posicionamento. Usamos a palavra dizendo que estamos declarando com fé, mas nós não fazemos nada para mudar. Não tem como, é uma palavra vazia, é apenas um jargão que usamos como forma de proteção, achando que a palavra de Deus ela é mágica. A palavra de Deus ela não é mágica, não é sobre isso, não é sobre isso. O Espírito Santo ele quer trazer, ele tem trazido em nós uma sensação de revolta, e posicionamento você tem que ter diante dessa revolta. Não adianta de nada você fazer um grande movimento, não adianta de nada você abrir a boca e falar e dizer e acontecer se você não muda dentro da sua casa. Não adianta de nada você ir dizer lá nas redes sociais, deixa as nossas crianças em paz, se você não começar a fazer nada dentro da sua própria casa. Essa é uma guerra que nós estamos travando todo santo dia. Todo santo dia. E é impressionante que o quanto que quando nós vamos mergulhando nessas temáticas tão desafiadoras, o quanto que o Senhor vai abrindo os nossos olhos, o quanto que o Senhor começa a nos revelar coisas, e o quanto que muitas coisas dessas revelações nos confrontam. O quanto nós somos afetadas espiritualmente, o quanto as flechas vêm de todos os lados e nós nos sentimos muitas vezes amarradas, sem conseguir tomar ações simples dentro das nossas próprias casas. É por isso que nós temos que nos levantar como mulheres guerreiras de oração, porque a oração ela é forte, ela é eficaz, ela é poderosa. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos nos posicionar pelo amor de Deus. As crianças estão gritando por isso. As crianças estão gritando, clamando por isso. Quantas estratégias o inimigo tem colocado e tem se infiltrado de forma tão sutil na mente dos nossos filhos, na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E hoje nós já vemos jovens com resultados causados aí por uma falta de posicionamento na fase da juventude, na fase da infância, da adolescência, dos pais, e até mesmo porque o evangelho não entrou. O evangelho não entrou. E de quem é a responsabilidade de trazer esse evangelho para dentro dos nossos filhos? É minha, é sua. Nós como mães. Mas é necessário entender algo, que a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A batalha está sendo travada no mundo espiritual, não é aqui nesse mundo físico. O mundo físico apenas está manifestando a peleja, a guerra, a batalha travada no mundo espiritual. E hoje o que é que nós temos vendo? Aí é um plano satânico de confusão mental, de confusão emocional, de confusão espiritual, porque quando nós falamos de identidade, falamos de completude, falamos de quem nós somos. Quando falamos da identidade dos nossos filhos, nós estamos falando em sua completude sobre quem os nossos filhos são. Então, a identidade de gênero, ela entra como uma das, como uma das partes aí, vamos dizer assim, da identidade. Mas a identidade dos nossos filhos, ela é moldada de forma completa, mental, emocional e espiritual. Às vezes, você pode dizer assim, mas meu filho não tem nenhum tipo de problema com a identidade de gênero. Meu filho sabe quem ele é, meu filho sabe que ele é um homem, minha filha sabe que ela é uma mulher, mas e a identidade emocional? E a identidade espiritual? E a identidade mental, como está a mente desta criança? A mente desta criança, desse adolescente, está sendo transformada pela palavra? Você está fazendo porque existe uma resistência tão grande, tão grande, tão grande. Mais do que nunca essa resistência tem sido forte. O que é que nós podemos perceber? Antigamente as crianças elas eram mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Antigamente era mais fácil de nós
acessarmos o coração da criança. Era mais fácil de falar certas coisas com as crianças, era mais fácil ensinar. Hoje os desafios que um educador tem, os desafios que ele tem, que ele tem que combater, ele tem que todos os dias em sala de aula entrar em uma guerra é muito grande. Sempre houve desafios, lógico. Toda vez que reúnem pessoas com mentalidades diferentes, com mentes diferentes, são pessoas diferentes. Sempre vai ter desafios, mas hoje você está vendo porque antigamente as crianças, elas eram mais sensíveis, elas eram mais inocentes. Hoje, infelizmente, a identidade das nossas crianças estão contaminadas. Quantas crianças que falam coisas para nós de uma sala de aula, que eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Quantas crianças que falam para nós, crianças de filhos de crente, que falam coisas assim absurdas, de coisas que eles estão acessando com toda certeza, aquilo ali não faz parte do caráter daquela criança, da sua identidade genuína, é algo que ela está sendo manipulada, é algo que ela está sendo discipulada. E aonde é que esta criança está sendo discipulada? Porque não é no altar, não é aos pés de Cristo Jesus, com toda certeza. De acordo com o fruto você vai conhecer a árvore, e isso é lamentável, lamentável, lamentável. Hoje você vê a dificuldade que é para você trazer certas temáticas, até mesmo na salinha, na escola dominical, na escola bíblica. É bastante desafiador, porque as crianças já vêm com uma formação, já tem crianças bem perto a nós e muitas vezes nós nem sabemos. E eu ouso dizer ainda que estão dentro das nossas casas, muitas dessas crianças que estão já combinando quem elas são, dizendo quem elas são. Eu não me identifico como mulher, eu não me identifico como homem, eu me identifico como isso e aquilo outro. E aonde é que está a raiz do problema? Então, essa confusão aí de gênero não é natural. Não é natural. É um plano bem estruturado. E nós estamos aqui sempre falando sobre isso. Só que, muitas vezes, pode ser que uma mãe que já não tenha mais um filho que seja criança, como se dissesse assim, o meu já cresceu, então eu já não intercedo mais. Eu já não ligo mais para isso, porque o meu já está grande mesmo, esse problema eu não vou enfrentar. Mas e os netos? E os sobrinhos? E os parentes? E aonde está aquela parte da palavra que diz, um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te? Onde é que fica essa passagem bíblica? Então, a força da intercessão pelas crianças, a oração pelos filhos tem que se intensificar, tem que se aumentar. E o inimigo ele vai trazer de tudo, para que eu e você não tenhamos essa força. Mas eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria vai nos dar ânimo, coragem, para nós continuarmos essa batalha. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor ele conta com você. Ele conta com você para você combater esse inimigo invisível, mas que faz parte de um plano muito bem estruturado e que já está esse plano sendo disseminado na nossa cultura, na cabeça das nossas crianças, está muito mais avançado do que nós possamos imaginar. Então, eu quero que você entenda que a confusão de gênero é um ataque direto à identidade que foi criada por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, desde o Éden, o diabo ele tenta distorcer o plano perfeito de Deus. Nós já conhecemos muito bem a história. Inclusive, as próprias crianças também, muitas conhecem a história. Mesmo que estejam enveredando aí por caminhos tortuosos. Então, hoje, o inimigo usa toda essa confusão de gênero como arma para destruir a identidade das crianças. E quando ele confunde a identidade, o que é que ele vai fazer? Porque o objetivo dele é enfraquecer o propósito que Deus tem na vida da criança, porque ele sabe que todo ser humano tem um destino profético. Então a intenção dele é atacar esse destino profético para que esta criança, para que esse ser humano não avance para o chamado aonde Deus o determinou.
Então, ele confundindo a identidade, ele vai enfraquecer o propósito, vai matar o destino profético e com isso impede o cumprimento de um legado. Ontem eu ministrei na live dizendo que o seu ventre está gerando, o seu ventre gera um legado. Mas olha, no meio desse gerar, são tantos ataques. É só nós vermos quanto que nós passamos por tantos ataques no período de 9 meses, o quanto que os nossos filhos têm que ser guardados. Por que é que a criança, antes de nascer, ela precisa ficar guardadinha dentro de um útero, dentro de uma mãe, trazendo assim a mãe essa proteção pelo período de 9 meses, até que ela esteja madura para o nascimento? E depois vai passando um outro ciclo, vai entrando em um outro ciclo e por aí vai. Então, os ciclos da vida acontecem dessa forma. Sempre nós vamos voltar a estaca zero, no sentido de voltar a aprender novamente, a viver uma nova fase, porém, nós temos avanço de uma fase para outra. E aí é o que você tem que entender, que o inimigo, ele não tem interesse, não é sobre a mudança da cor do cabelo, não é sobre uma mulher se vestir de homem, não é sobre isso, é sobre um propósito que Deus tem para cada um de nós, e o inimigo fazendo isso, atacando a identidade, trazendo confusão no gênero, ele vai destruir completamente aquela identidade e o propósito final será bem realizado para ele, que é matar o destino, impedir o cumprimento do legado da pessoa, fazer com que a pessoa não seja feliz, que a pessoa não seja aquilo que Deus já estabeleceu que ela é. Olha que triste. E quantos filhos estão indo por este caminho? E como é que nós, como mães, vamos nos posicionar? O chamado aqui é sabedoria e posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Qual o posicionamento que você deixou de ter no passado, que hoje você está vendo? Olha, meu filho, como está. A Bíblia diz, olha para trás, arrepende-te, pois, de onde você caiu. Volta ao primeiro amor. Corrige mais do que depressa. O Senhor está nos chamando para este lugar de correção, de alinhamento. O nosso coração precisa estar alinhado com o céu. Nós precisamos voltar, porque o Senhor está nos trazendo. E outra, não adianta de nada, é muito desafiador isso, eu sei, mas não adianta de nada você ficar ouvindo aqui direções, e você não faz nada com isso. Pega pelo menos uma coisa e coloca em prática. Essa semana e esse tempo, esse é um mês de libertação. Nós estamos dentro de uma nuvem de libertação. Não existe libertação sem posicionamento. Não existe libertação sem consciência do que precisa ser mudado. Não existe libertação do que precisa ser pedido perdão e perdoado. Não existe libertação dessa forma. Não existe fora isso aqui. Não existe libertação se não for dessa forma. É pelo arrependimento, é pela confissão. Arrepende-te, pois, de onde você caiu, ora a Deus, e volta ao primeiro amor. Porque o inimigo, ele quer confundir a sua identidade, porque se ele confundir a sua identidade, ele vai confundir a identidade do seu filho, e isso vai entrar também aqui a confusão do gênero na vida dos filhos. Hoje nós já somos mulheres adultas bem resolvidas, mas nossos filhos estão em formação, então nós somos essa proteção, essa direção, somos nós que vamos ensinar o caminho da verdade, da vida, Jesus Cristo de Nazaré, mesmo que o filho não vai entender. Muitas vezes eles não têm que entender. Olha, é só a gente pensar um pouquinho com as nossas, caraminholas. Quando nós estávamos fora do evangelho, parecia loucura o que as pessoas falavam para nós. Então hoje a gente diz assim, mas eu não vou falar porque não quer saber. Eu não vou pregar porque não quer saber. Não adianta de nada. Já pensou se alguém desistisse de você? Já pensou se aquela pessoa que te evangelizou desistisse de você? Já pensou se dissesse, fulano não quer saber de nada mesmo, não tô nem aí? Já pensou se aquele parente deixasse de evangelizar você? Já pensou se aquele parente deixasse de ser exemplo para você olhar para ele e dizer, eu quero o que ele tem? Então nós não podemos parar. Agora, muito mais do que falácia, é você ser de fato liberta. É você caminhar pelo caminho da libertação e os seus filhos verem você passando por esse processo. Porque quantos erros que cometemos, cometemos erros, mas os nossos filhos precisam ver também que nós erramos porque somos seres humanos, mas nós voltamos para o altar da correção. Corrigir o altar
É necessário, o Senhor está nos chamando para isso. Correção do altar. O inimigo, ele tenta de tudo e ele está fazendo de uma forma que ele quer enfraquecer o chamado, o legado profético do seu filho. Não deixe isso acontecer. Se posicione, ainda há esperança. Ponha a sua boca no pó, porque ainda há esperança. A palavra de Deus que fala lá em Jeremias, não me recordo qual é o capítulo nem o versículo, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Se eu não me engano, acho que é Lamentações de Jeremias. Tá? Então, o inimigo ele tem usado várias estratégias, nós temos falado aqui várias temáticas dentro disso aqui, e eu quero falar um pouco sobre como as mídias, como os algoritmos têm sido usados como ferramenta de distorção da identidade dos nossos filhos, né? Aqui eu tô falando de ideologia de gênero, eu tô falando de um pouco mais direto aqui, mas é lógico que eu falo de uma identidade de forma completa, conforme eu já falei aí. Nós precisamos estar muito alertas em relação a isso. Jogos, desenhos animados, músicas, séries, influencers, que são influenciadores. Então, são pessoas que estão ali sutilmente. Tudo isso fazendo o quê? Formando uma nova geração. Gente, e a geração criada, treinada pelo YouTube, a geração de crianças que estão sendo treinadas pelo YouTube, pelo TikTok, porque falta posicionamento de pai e de mãe, é terrível, é terrível. Aí a gente vê a criança, ela assiste lá uma coisa que o cabelo é pintado, é roxo, é aquilo outro, é aquela coisa absurda, e faz tatuagem, faz um monte de coisa. A criança, ela vai automaticamente sentir um desejo, porque ela está se afeiçoando com aquilo ali. Então ela vai querer também fazer, ela vai sentir esse desejo de fazer, de ter a mesma coisa. E isso é um contágio social, porque começa a contagiar um, contagiar outro. É assim que nascem as grandes modas, os grandes estilos aí. Então, existem entidades trabalhando diretamente em cima disso. Lógico, o mundo jaz no maligno. Aí você vai dizer assim, mas tudo é o diabo. Pois bem, o mundo está debaixo do governo já. O governo do anticristo, ele está sendo preparado, mas é de hoje já. De hoje. Quando o anticristo humanamente se manifestar, já haverá um domínio total. Porque as tecnologias são exatamente essa base, esse movimento em massa. Nós estamos aqui usando as tecnologias, lógico, mas nós temos que entender que existe uma manipulação por trás. E nós precisamos ter esse discernimento, porque nós estamos no mundo, só que nós não somos dele. Vamos usar essas ferramentas para o bem, porque não é sobre você pegar e dizer, não vou usar nada, então você vai ter que ser arrebatado. Não chegou a hora ainda, talvez, né? Porque se tivesse, já tinha partido, ou Jesus já teria voltado. Então, tudo nós vamos usar agora. Nós temos que ter cautela, discernimento, porque temos que entender que existem coisas que são consagradas exclusivamente para as trevas. E existem coisas que nós precisamos romper com todo o padrão, com toda a influência. Nós temos que entender isso e nós precisamos usar com sabedoria. Ter discernimento, usar para o nosso bem. Ontem, ou foi ontem de ontem, que na hora que nós estávamos jantando, nós estávamos conversando aqui, eu, meu esposo e minha filha, nós estávamos falando, a gente contando para ela a evolução da televisão, por exemplo, que a televisão hoje, meu Deus do céu, a gente tem um cinema dentro de casa. A televisão na nossa época de infância era aquela televisão pequenininha, né? Começou pequitita e depois ela aumentou mais um pouquinho, mas era aquela televisão preto e branco. E quando começou a ter o colorido, era aquela coisa que parecia, meu Deus, a coisa do outro mundo. Hoje as crianças, já nascem nisso. Aí a gente já vê as crianças já nascendo com o dedinho, fazendo assim, ó. Gente do céu, porque faz parte, né, do tempo delas. E aí, nós estávamos conversando sobre como que mudou em 30 anos, o quanto que foi uma grande evolução. Porque antigamente nós éramos doutrinados, nós fomos, quando entrou essa questão principalmente da televisão, eram eles que nos dominavam, né? Acabavam dominando, só tem tal e tal e tal e tal canal. E quantos foram discipulados, quantos foram manipulados, quantas mentes foram totalmente ali, naquela massa, completamente manipulado.
trazendo já ali, já é uma estratégia que já estava sendo enraizada para o que hoje nós estamos vivendo. E aí você vê que houve toda aquela manipulação, aquela discipulação maligna, e nós vemos, então, antigamente a igreja ia dizer, olha, é pecado ter televisão dentro de casa. Se você for parar para ver, tem uma lógica nisso, mas a questão era a forma como era ensinada. A forma da religião exercendo domínio. Então era também uma influência maligna, inclusive usando líderes religiosos. E aí, ou é 8 ou 80. Aí de repente tudo fica assim, ó, e ninguém sabe mais quem é. Então muitos já perderam a sua identidade de filhos de Deus faz tempo. Faz muito tempo. E hoje a gente vê o quê? Que antigamente, quando a televisão ela começou, já vinha já com tudo estipulado. Ó, só tem tal canal, esse, você só tem essas opções. Então, a opção que era maior, né, que era a bam, era aquela ali que tinha todo o foco de trazer a manipulação. E muitas máscaras já caíram. Mas a gente hoje vê o quê? Hoje nós temos a própria televisão, que nós temos liberdade. Dentro de uma televisão você pode acessar o YouTube, você pode conectar, você pode acessar o WhatsApp, você pode usar a sua televisão. E hoje o que falar da televisão piquititica que nós temos na nossa mão, que é o nosso celular? Hoje somos nós que decidimos o que nós vamos assistir. Nós podemos decidir, nós temos esse poder porque há uma infinitude, uma diversidade de conteúdos que nós podemos acessar, que nós podemos assistir. Mas a mente, como está a mente? Se a mente já está na manipulação, se a mente ela já tem, ó, a sementinha foi lançada atrás. E hoje o que é que nós vamos buscar? Se nós não tivermos a nossa mente renovada na palavra, nós vamos buscar aquilo que já existe na nossa mente plantado. E aí é por isso que nós não podemos nos corromper. E hoje, quando nós vemos que pessoas mais idôneas, algumas têm mais dificuldade de lidar com essas questões tecnológicas, mas outras acessaram como se fosse um novo mundo. Aí a gente vê os idosos viciados, presos aquilo ali, ó, manipulados, ó, repetindo a mesma história, repetindo a mesma história. Então, ali, ó, é uma cilada atrás da outra. Agora, imagine, eu tô falando de um adulto, agora eu vou falar de uma criança dominada pelas redes televisivas, dominadas pelo celular. E ó, as influências continuam vindo, porque somos nós que decidimos, mas os estímulos são tantos. Basta nós falarmos alguma coisa, não é nem ao vivo. Basta nós comentarmos, o celular está aqui, desligado, aparentemente, a tela está preta, está ali no silencioso, aparentemente está tudo assim. Basta nós falarmos alguma coisa, quando a gente vai lá no Instagram, quando a gente vai lá, que abre uma página na internet, começa a vir propaganda disso, propaganda daquilo, outro. Gente, o que tem chovido de pessoas que trabalham, porque é o algoritmo trabalhando aqui, inclusive a meu favor, é a favor daquilo que eu estou falando, mas da mesma forma que o algoritmo trabalha para o bem, o algoritmo vai trabalhar para o mal. Então tem uma influência nisso tudo aqui, tem uma estratégia. Então é como se dissesse, ó, eu estou dando corda, uma hora eu vou cobrar. Uma hora eu vou puxar, e quando eu puxar já está todo mundo acabado, porque a mente já está toda dominada. É por isso que nós temos que ter discernimento de espírito e revelação na palavra do Senhor, para nós sabermos nos posicionar e também conduzir os nossos filhos, porque é viciante. É aquela parte que eu falo sempre da dopamina, que está sempre gerando um prazer, e esse prazer nunca vai ser igual, e sempre vai ter busca. Se você deixar, você passa o dia todo no celular. Se você fizer gosto, você não faz nada. Fica só assistindo rios, é um rios mais prazeroso que o outro. E aí fica ali naqueles vídeos curtinhos, e o inimigo entrando, o inimigo manipulando, o inimigo fazendo. Então vamos ser intencionais nas nossas redes também. Vamos ensinar os algoritmos, né? Vamos ensiná-los a também colaborar para a evangelização. O quanto que tem aparecido de perfis no meu feed de pessoas que falam de educação de filhos. Por quê? Porque é sobre isso que eu estou falando o tempo todo. Então, quando eu estava falando de casamento, só aparecia vídeos, só aparecia rios, só aparecia chamados, saiba mais,
tudo voltado para o casamento. Agora está sendo educação de filhos, treinamento de filhos. E isso é muito bom, porque eu já crio, já vejo uma interação. Mas olha só que essa mesma estratégia que está sendo usada aqui para o meu bem, digamos assim, as crianças também tendo acesso a isso tudo, elas também verão isso. Só que não é para o bem. Então, a partir daquilo que ela vai assistindo, o mundo ocultista já está dizendo, o ocultismo é algo oculto, algo disfarçado. Então, há algo sendo trabalhado com muita intencionalidade. E isso tem vindo assim à tona, tanto para nós quanto para as nossas crianças. E aí, como a criança ela não tem maturidade emocional, maturidade espiritual, ela não tem maturidade mental, ela é uma presa fácil. Ela acaba sendo uma presa fácil e o inimigo domina. E quanto, por falta de nosso posicionamento, discernimento e revelação, o quanto que nós deixamos os nossos filhos serem tragados. E a alma estão presa, as almas estão presas, né? Os cativeiros estão selados, fechados, enferrujados. Mas o Senhor está nos trazendo à tona esta revelação para que haja não apenas despertamento, mas para que haja posicionamento. Não adianta de nada eu falar aqui, porque tem vezes que eu me sinto cansada. Sabe o que é isso? É sempre assim, eu sempre que sonho, eu sempre estou sonhando assim, eu estou falando, dizendo, acorda, faz isso, estou dando direções para as pessoas de forma geral, sonho de forma geral, e dificilmente eu estou sendo ouvida, dificilmente eu estou sendo ouvida. As pessoas estão sempre assim nos sonhos, né? Vagando. Eu digo, Deus, é uma mensagem que ficou entalada aqui na minha garganta, que está sendo ministrada agora. E aonde estão os que vão receber essa semente? É por isso que eu falo para você, não é sobre o que eu estou falando, não é sobre a minha pessoa, é sobre a pessoa do Espírito Santo que está ministrando, nos convocando para posicionamento nesse tempo, para que nós venhamos proteger os nossos filhos, nos levantar como Neemias, reconstruindo as muralhas da nossa nação. A nossa família, ela é uma grande nação, uma nação, um país sem famílias bem estruturadas. O que vai ser desse país não vai ser um país, vai ser uma bagunça, vai ser uma derrota total, não vai ter identidade, perdeu a identidade. E o inimigo está fazendo de tudo para que o Brasil perca a identidade. Por isso que essa geração que está vindo aí precisa ser forjada no forno de Jeová. Precisa ser tratada. Precisa ser bem posicionada. Porque o avivamento de Joel está profeticamente aqui liberado. É para os jovens. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas tem uma missão específica para os jovens. Os jovens, eles são os responsáveis por este avivamento. E o inimigo vai fazer de tudo, porque esse avivamento não pode acontecer. Na logística dele, não pode acontecer. Mas não tem para onde correr, vai acontecer. E eu profetizo que os nossos filhos, eles fazem parte desse avivamento, em nome de Jesus. E esse avivamento, eu não estou falando de um avivamento aí de... é um mover do Espírito, é língua estranha aqui. Não, é uma mudança de dentro para fora. O avivamento é você ser avivado, é você ser vivo, é você trazer à existência os princípios da palavra nas suas atitudes. Para isso, você tem que ser tratado por dentro. Porque a transformação, ela precisa acontecer de dentro para fora. Então, hoje nós vemos aí as mídias, né, os algoritmos distorcendo, né, como ferramentas aqui que distorcem a identidade, o gênero dos nossos filhos. Aí vem jogos, desenhos animados e tantas coisas, como eu falo aqui. A pergunta é, o que é que esta nova geração está aprendendo? O que é que essa geração está sendo ensinada? Não apenas porque eu falo aqui das mídias, porque hoje é a maior forma aí de infestação, né? Das coisas que nós vemos, porque acontece que as crianças, elas têm acesso e elas vão livremente. Mas a pergunta é somente isso? Lógico que não. E é uma manipulação total. As escolas também, que antes tinham um papel, ainda tem um papel muito importante, mas hoje você já vê muitas distorções assim, que a gente vê absurdo.
E muitos pais às vezes ficam, sabe o que? Muitos pais cristãos. Eu tô falando porque eu sei porque eu já vivi dentro desse meio. E muitos pais que dizem assim, ó, mas a escola, ela tem que ser neutra. A escola, ela só tem que se resumir ali a ensinar a ler e ensinar a escrever, ok? Vamos ensinar as crianças a ler e a escrever e vamos ensinar também as crianças a interpretar. Porque olha só a manipulação como que é. Porque aquilo que nós hoje adultos recebemos na nossa infância foi uma educação que apenas ensinava a decodificar códigos, letras e números. Mas interpretar que é bom? E aí? Vamos ensinar essas crianças a serem assim? O mesmo padrão que nós tivemos é o que nós queremos para os nossos filhos, em um tempo em que os estímulos que eles estão recebendo são diferentes, os ataques que eles estão recebendo são diferentes. E vamos tratar assim? A escola não pode se meter. Então tá bom. Se você quer que o seu filho seja discipulado, se você quer que o seu filho seja manipulado lá por pessoas que não estão sendo neutras, que a escola nunca foi neutra, não é? Nada nessa vida é neutra, a cultura ela não é neutra, nada. E você também não deve ser neutra. Aí o crente está querendo ser neutro e deixando a criança vulnerável lá. Ok, é uma responsabilidade. Não abro do olho não, para tu ver. Porque há uma grande carência de escolas que tenham de fato a essência do evangelho na sua plenitude ali, sabe? Na essência mesmo, na raiz. Até porque a contaminação que já vem do MEC é tanta coisa, gente. Oremos, oremos e oremos, né? Então, aqui são estratégias que estão conduzindo as crianças a aprenderem, a aceitar as ideologias antibíblicas. Ver como normal. Aí a gente deixa os nossos filhos ficar lá assistindo aquele influencer, que ele tá lá, todo tatuado, todo pintado, todo cheio de coisa, com aquela linguagem, e aí você vê, tem um homem que tá ali falando, mas ele tá transvestido de roupa de mulher, e às vezes é só brincadeira. Não, ele não é só brincadeira. Mas qual é a ideia? Vamos normalizar essa imagem na cabeça? Porque quando eu vejo de novo, vejo mais uma vez, aquela imagem já é normal. Então qual é a ideia? Aceite e viva assim. E de repente a criança já está, porque começa a falar coisas que muitas vezes vai conectar com a dor da alma daquela criança. Então a criança já vê naquilo ali uma saída. E é bem delicado falar sobre essas coisas aqui, mas que o Espírito Santo conduza as nossas palavras e que o Eterno fale no coração de cada uma de nós, em nome de Jesus. E aí as crianças são levadas a duvidar da sua biologia, são levadas a duvidar da sua identidade de nascimento. Olha só isso aqui. E aí aos poucos isso vai acontecendo de forma sutil, bem sutil. Lógico que muitas vezes isso aqui já vem de raízes, tá? Porque aqui apenas conectou. Muitas histórias apenas conecta, tá? Como eu tô falando, a dor, o vazio da minha alma conecta com aquilo que aquela pessoa tá falando ali e está, me manipulando. Então perceba bem isso aí. Isso é coisa que pode acontecer com qualquer um, mas com as crianças é lógico que a criança ela é mais vulnerável, né? Então a criança começa a rejeitar a autoridade dos pais por causa de quê? Daquilo que foi plantado. Aí começa a celebrar o pecado dizendo que é amor. Olha só, a palavra pecado agora mudou para amor. É amor. Meu Deus. Mas ficaram de fora. Ai. Então, eles querem normalizar aquilo que é anormal. Quer inverter os papéis, quer sexualizar a infância, né? E quer transformar meninas em meninos, meninos em meninas. E onde é que está o normal nisso aí? Então, tudo isso aqui é manipulação. Manipulação emocional, manipulação espiritual, manipulação cultural disfarçada de liberdade de expressão. E muitas vezes, como pais, o que é que nós estamos fazendo? Estamos muitas vezes colaborando, porque nós acabamos não percebendo muitas vezes que é esse entretenimento que está moldando o coração dos nossos filhos, enquanto nós deveríamos, ser os pais posicionados, as mães posicionadas, os verdadeiros profetas da identidade dos nossos filhos. Então muitas vezes estamos aonde?
preocupadas com A, com B, com isso e aquilo outro, e tem mais. Às vezes nós estamos preocupadas em excesso com a obra, mas deixamos de fazer a obra dentro da nossa própria casa. Eu já vi muitas situações de pessoas, inclusive, meu Deus, há um tempo atrás eu me conectei com uma pessoa que eu sempre, desde nova, o Senhor me levava a fazer, né? Você vê que o chamado já estava ali, era participar de cultos nos lares. Era, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha ali com as pessoas, convidavam e eu fazia parte de grupos desse jeito. Então eu conheci uma certa pessoa que eu olhava assim e dizia, é uma mulher de Deus, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Só que eu tinha um pouco mais de proximidade porque eu fui pró dos filhos e aí eu via alguma coisa assim muito distante daquilo que era pregado, daquilo que era ministrado, do sapatear que tinha nos lares, das revelações. E eu comecei a ficar meio assim invocado, meio cismado, principalmente por causa que eu via que existia um abandono emocional e espiritual daqueles filhos. E muitas vezes eu que acabava suprindo aquela carência que aquelas crianças tinham. E eu lembro que passou um tempo e eu fiquei assim já me reservando, já comecei a deixar de participar e tal, até que um dia eu tive um sonho. E aí eu não tinha discernimento nenhum sobre essas coisas de sonho, mas tem sonhos que você não precisa ter interpretação porque já está muito claro. Eu vi um quintal bem grande com uma... Sabe, aquela coisa aquele caldeirão de bruxa, mas era muito grande e era tudo preto. Aquele caldeirão como se fosse aquele caldeirão de barro, né? Daquelas panelas mais antigas do interior. E eu vi aquela cena e eu via de costa, tinha uma mulher que estava de costa, para mim tinha uma pessoa, não dava para ver até então que era uma mulher, que estava com a capa preta, era uma bruxa. E ela estava mexendo aquele grande caldeirão e subia aquela fumaça subia. E quando eu chegava perto, que eu via que essa pessoa, que a bruxa, ela levantava assim o capuz, e quem eu vi que estava ali era aquela mulher que eu estava acreditando que era Espírito de Deus que estava atuando na vida dela. Olha o quanto isso é perigoso. O quanto é perigoso. E aí o que foi que aconteceu? O que aconteceu? A mulher, de tanto ser mulher de oração, de fazer a obra, não fazer a obra. Os filhos pequenos, resultado, filhos abusados, filhos desprezados. Hoje você vê, né, com identidade sexual completamente fora. Aí eu digo, meu Deus, então foi um livramento que o Senhor me deu. O Senhor me tirou daquele lugar. E aí o Senhor, ele já nos vai dando discernimento. Então, quando o Espírito Santo trouxer algo, mesmo que você não tenha certeza que é o Espírito Santo, aquela coisa assim meio tipo, tem alguma coisa estranha aqui. Aí às vezes a gente fica, mas meu Deus, será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Será que eu estou duvidando da presença? A Bíblia diz que é para nós provarmos para ver se os Espíritos são de Deus. E por vezes a gente está envolvido com pessoas que dizem que são, mas não são. Espírito de Jezabel, espírito do encantamento, do engano. E nós temos que ter esse discernimento. Esse discernimento, ele vai sendo treinado. A partir do momento que o Senhor me revelou com clareza isso aí nesse sonho, eu nunca fui atrás de interpretação desse sonho, porque para mim já estava na clara, né? Tem muitos anos isso aqui. Estava bem claro ali que era a pessoa que estava completamente fora da presença de Deus e estava dizendo que era o que não era. Então quem estava agindo ali era o espírito de manipulação, era o espírito de Jezabel que estava atuando, o espírito de feitiçaria. Porque sai de uma igreja, porque entrou em uma contenda, porque teve uma fofoca, porque não sei o que. Quem está por trás dessa questão de fofoca, de calúnia, desses problemas que se levantam dentro da igreja, é o espírito de Jezabel. É a mesma entidade que atua lá nas trevas, nas pessoas que estão nas trevas. Só que muitas vezes entrou na igreja e se acha que é mais santo do que os outros, mas continua sendo manipulado pelo mesmo espírito. Apenas mudou de religião. Porque não é placa de igreja que salva ninguém, porque não é religião que salva ninguém, é Jesus, é a transformação, é o Espírito Santo de Deus conectado no seu espírito que traz a transformação na sua alma. E nós não podemos nos achar melhor do que aqueles que estão lá em outras religiões, não. Só que muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos os últimos certos, os únicos certos.
Mas muitas vezes é só o espírito de religiosidade que está imperando, não tem nada de Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não faz acepção de pessoas, ele chama com amor para perto. Então nós temos que rejeitar o pecado, mas temos que amar o pecador. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, toma muito cuidado, porque o inimigo está usando essas estratégias para trazer manipulação disfarçada de liberdade. Eu sou livre, o Senhor me chamou para isso. Aí você vai ver que muitas pessoas contaminadas, que não vivem a transformação do evangelho, e aí querem pegar o evangelho e ajustar dentro daquele padrão que acha que tem que ser. E as crianças estão vendo tudo isso aí. Os nossos filhos também. Eles não podem ficar fora do mundo. Não tem como, nós não conseguimos protegê-los. Que bom seria se nós pudéssemos mantê-los nos nossos braços o tempo inteiro. Bom seria, não seria não. Bom seria para nós, né? A dependência, aquela coisa. Mas não é esse o propósito de Deus para os nossos filhos. Nossos filhos são flechas. Eles são flechas, nós somos os valentes. E nós temos que ter muita valentia para lançar essas flechas, viu? Muita valentia e força. Porque quanto mais força você coloca para lançar uma flecha, mais veloz ela vai e mais certeira ela vai. Agora, para onde é que essas flechas estão sendo lançadas? É para o alvo? É para o propósito de Deus? Ou é para qualquer lugar? Lança para qualquer lado. E aí não sabe, aí, meu Deus do céu. Essa palavra aqui se aplica para todos nós. Nós somos os profetas da identidade dos nossos filhos. Então, Deus, ele trabalha de uma forma intencional e proposital. Deus, ele não comete erros. Deus, ele não comete erro, não tem essa. Você vai descobrir, você vai decidir quem você é. Não, você já nasceu com essa identidade, com esse gênero. Deus, ele não comete erros. Ele é perfeito, ele é imutável. Não tem essa de desculpa, não. O inimigo coloca tanta coisa na cabeça. Eu corto por todos os lados. Eu sou as duas coisas. Eu usufruo de tudo. Meu Deus. E diz que é amor. Senhor Deus da glória, que o Senhor nos guarde. Então Deus, ele tem intenção, ele tem propósito, ele é o autor da identidade. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Cada criança nasce com a sua identidade de gênero, com uma missão única que foi dada por Deus para ser exercida no reino. São príncipes e princesas do Senhor. Então, como que nós devemos proteger e fortalecer a identidade dos nossos filhos? Primeiro, você tem que entender que você é a primeira voz profética sobre a vida do seu filho. E aí já dá bug, porque pode ser que quando era para você exercer essa voz profética com sabedoria, você não exerceu. Mas ainda há como você reverter o quadro, porque você é a autoridade espiritual sobre os seus filhos. Muitas vezes nós, como mães, lançamos palavras que amarram a vida dos nossos filhos, e somos nós apenas que poderemos romper com isso. Ou uma autoridade espiritual que vai estar acima de toda a autoridade. Quando há, inclusive, assim, uma rejeição por parte da mãe. Por exemplo, digamos que a mãe fez um pacto lá, e ela, nesse pacto, ela consagrou o filho para tal entidade, e aí ela fez o voto, ela falou e tal. Então, ela, como a mãe, ela lançou essa palavra de autoridade, sendo ela crente ou não. Palavra de mãe é palavra de autoridade. Princípio bíblico independe se ele vai ser cumprido no contexto luz ou no contexto trevas. É princípio. Então, o mundo espiritual do reino das trevas entende esses princípios. E eles agem exatamente dentro desses princípios. Muito mais do que nós cristãos, infelizmente. Às vezes até por falta de conhecimento. Nós não conhecemos e aí nós não vivemos debaixo desses princípios. E aí aquela mãe lança aquela palavra. Então ela faz aquele pacto. Aí o filho aceita Jesus. O pacto está quebrado, está destruído. Mas olha, Deus, ele não vai contra os próprios princípios dele. Se não foi confessado, se não foi descoberto, não tem como haver a quebra. Porque Deus, ele, como assim? Sem consciência? É só assim? Não é bem desse jeito. Então, o inimigo, ele vai manter, ele pode não manter a consagração em si, mas a influência, porque uma vez que você aceita Jesus, você vai rompendo com essas maldições, lógico, mas a perseguição espiritual, a influência espiritual vai continuar.
trazendo aquela questão ali da consagração. Então, uma vez que você descobre isso aí imagina que dentro desse exemplo aqui, a pessoa vai lá e diz assim: mãe, por favor, desfaça esse pacto. Desfaça, é apenas dizer, ó, eu desfaço com esse pacto, fale. E aí a mãe diz assim: não vou, mas não vou de jeito nenhum. Você foi consagrada, porque a mãe está fora da presença de Deus, né? No exemplo que eu estou dando, você foi consagrada e eu vou continuar reforçando essa consagração. Você vai ficar amarrada pela palavra de uma mãe para todo sempre? Uma mãe que não quer te libertar? Não. Aí você precisa, ó, dentro dos princípios, recorrer para uma autoridade maior. A autoridade, nesse caso aqui, de um pastor, que debaixo da autoridade de Deus, com a paternidade espiritual exercida sobre você, ele vai desfazer essa palavra que foi e fala, e você fica livre. Agora, uma coisa é, o filho ou a mãe continua renovando o pacto, renovando. É por isso que heranças espirituais que são liberadas assim de pai para filho, enquanto os pais estão vivos, que os pais estão levantando os mesmos altares continuamente, o filho que aceitou Jesus, precisa entender que ele precisa estar rompendo, se desligando, se desfazendo todo santo dia em oração, renunciando à herança e o legado que foi construído no mundo espiritual, pedindo para que o Senhor coloque uma blindagem, porque senão tem princípio de autoridade aqui. Se não houver a cobertura da intercessão, do arrependimento, da confissão, da renúncia, vai ter algo que vai respingar sobre esse filho que é cristão. E muitas vezes são ensinos que a gente não tem noção. E aí a gente fica, dá um bug, porque eu simplesmente não consigo entender como que tem pessoas que aceitou Jesus há anos e anos e continuam na mesma situação. Áreas da vida mudam, outras áreas não. Aí vai dizer assim: mas uma vez que aceitou Jesus, está livre. No mundo tereis aflições. Aí vai ficar só usando essas palavras e não vai ter mudança de comportamento. Não vai ter compreensão do que é que está acontecendo para atacar e arrancar a raiz da iniquidade. Aqui é onde é que está a questão, porque existe essa questão da identidade de gênero, né? da questão do gênero do ser humano, tem raízes ligadas aqui à iniquidade. Então nós temos que ter esse discernimento. Então como é que você vai proteger e fortalecer a identidade do seu filho? Primeiro você tem que entender, você é a voz profética. Então você não pode permitir que a voz da mídia, que a voz da escola, que a voz da cultura seja mais forte do que a sua voz. De forma nenhuma. Então, a palavra que você libera sobre o seu filho em oração vai trazer a proteção que talvez ele não entenda hoje. Que talvez ele não saiba, ele não consiga ter maturidade espiritual para entender, porque você quer colocar mão sobre ele, porque você quer orar, porque você quer isso, e aí fica aquela, se tudo é oração, chatice de oração. Deixa ele reclamar, ele não entende, mas você está fazendo o seu papel. Além disso, você precisa fortalecer a identidade dos seus filhos com declaração diária. Por exemplo, você é uma mulher segundo o coração de Deus, você é um menino segundo o coração de Deus, você é uma menina segundo o coração de Deus, você é uma criança cheia de Deus, profetizando, lendo a palavra junto, orando junto com os filhos, trazendo toda essa intencionalidade. E tem mais, você precisa levantar altares de jejum pelas áreas aí da vida do seu filho. Você tem que jejuar pelos seus filhos, você é responsável por ele. Então precisamos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de identidade. Lá em Salmo 139, os versos 13 ao 16, diz assim, ó: Tu criastes o íntimo do meu ser, e tu me tecestes no ventre de minha mãe. O salmista falando aqui, ó, Deus dando a compreensão para ele. E em oração ele está dizendo: Deus, obrigada. Lê o Salmo 139 todinho para tu ver que poderoso é esse salmo. É o salmo da restauração da identidade. Os teus olhos me viram embrião. Olha só. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Existe um livro de nascimento, existe um livro de destino. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Então já tem um destino profético liberado sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho. Mas talvez você não sabe ainda qual é. Enquanto isso, fica perambulando por aí, deixando as coisas acontecerem. É por isso que você precisa entender que a intencionalidade de Deus tem que entrar em você. Deus é intencional.
intencional, então Ele deseja que você seja intencional em se alinhar o seu espírito ao espírito dele. Olha só, está dizendo aqui, ó: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Olha só isso aqui. Todos os dias já foram determinados. Ah, mas já foram determinados, então vai acontecer exatamente. Olha, tem pessoas que morrem antes do tempo determinado por Deus. Por causa de quê? O pecado que trouxe como consequência a morte. Porque o que o Senhor prometeu para o seu povo foi longevidade de dias. Pecados não resolvidos gera a morte. Então, olha quantas vezes nós estamos morrendo sem cumprir o propósito, sem cumprir a missão, para depois a gente poder chegar e dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. É essa mensagem final que o Senhor deseja ouvir de nós: cumpri o meu destino profético todinho, não ficou nada pendente, deixei foi um legado, e agora as pessoas que ficam depois de mim cumprem. Não é morrer e deixar as coisas assim, né? Tipo, lógico, que a gente assim não está no nosso controle, mas se nós tivéssemos conhecimento de algumas coisas, nos livrariam. Ai, Deus, é tão profundo isso aqui. Então, trazendo aqui para tudo que a gente está falando, é necessário você entender que cada filho seu, ainda que você tenha um time de futebol, cada um desses filhos tem uma identidade que foi determinada pelo próprio Deus, com um propósito eterno, com um chamado específico, e você como mãe precisa estar cobrindo, ungindo, orando, levantando a sua voz sobre ele, declarando quem eles são em Cristo Jesus, ensinando a amar a verdade da palavra, a viver sendo o exemplo. Você precisa viver sendo o exemplo dentro da sua casa. Não adianta de nada você dizer: meu filho é feio xingar, papai do céu não gosta, mas você xinga. E muitas vezes você xinga sem querer, mas você não é capaz de dizer: meu filho, me perdoe, porque a minha carne fala mais do que eu, e eu menti, eu xinguei, me perdoe por isso, porque esse não é o caminho certo a fazer. E muitas vezes a gente fica com receio de pedir perdão a filho, porque a gente acha que nós sabemos mais do que eles. É a nossa natureza adâmica também precisando ser tratada. Nós precisamos deixar o evangelho entrar em nosso coração. Nós precisamos ensinar o amor, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor. Nós precisamos filtrar o que entra na mente dos nossos filhos através da TV, dos celulares, das amizades, dos jogos e tantas coisas. Precisamos voltar, restaurar o altar da família. E a nossa alma grita por essa necessidade. E há um tempo profético aqui para esse mês, esse dia que nós estamos vivendo. Então, falando aqui sobre a Páscoa, sobre o início aí da contagem do homem, por que isso tudo importa? Primeiro, porque você precisa entender que nós estamos exatamente no portal da libertação. No portal da Páscoa bíblica, nesse tempo profético, esse tempo bíblico, esse é o tempo mais intencional. E se você não está entendendo isso aqui, ao menos não está iniciando a fazer esse movimento dentro do que você está sendo ensinada, só lamento.com, como diz uma amiga minha. Só lamento.com, mas ainda é tempo, porque a primeira coisa que você já está fazendo, já acessando, é tendo o conhecimento, porque talvez você nunca ouviu falar sobre isso aí. Então, a contagem do homem fala de um período aí de 49 dias, né, que já contando a partir de hoje, né, que já tem aí 2 dias pelo menos que entrou a Páscoa. Então, tem essa preparação aqui para o tempo do Pentecoste. Então, na história bíblica, né, a palavra nos fala que o povo de Israel, ele sai do Egito na Páscoa, mas ele precisava passar por um processo de purificação até chegar ao Sinai, ao Monte Sinai, e receber a lei. E depois, lá no Novo Testamento, você vai ver que o povo ia receber o Espírito Santo. Quando aconteceu lá, Jesus morreu, ressuscitou. Depois que Jesus volta ao céu, Jesus disse: eu não vou deixar você órfã, eu vou voltar para você, mas eu vou voltar deixando o meu Espírito para caminhar com você, porque os confins da terra precisam ouvir a mensagem desse evangelho.
Então, a Páscoa, ela vai celebrar a libertação do povo de Israel do Egito. Então, aqui o Egito vai falar do símbolo do pecado, da opressão. E a contagem do homem é essa jornada de transformação de mentalidade, né? Que vai do Egito, no caso, o Egito do lugar da escravidão, até o Sinai, que é o lugar da revelação, o lugar da entrega da palavra de Deus. Então, essa contagem dura 50 dias. Eu sempre fico na confusão se era 50 ou 52, mas aqui no meu esboço eu coloquei aqui, são 50 dias e culmina com o Pentecoste. O Pentecoste, o dia do Pentecoste é o fechamento, que é quando o Espírito Santo veio sobre o povo. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós acessamos, passamos por isso aqui, então nós entendemos que nós estamos recebendo um renovo. Nós estamos recebendo aqui um revestimento do poder do alto. Então, nós temos que entender, nesse tempo profético, o que é que está acontecendo. Passa a ser profético e intencional. Você agora está vivendo o segundo dia da Páscoa. Então, a partir de então, você está contando aqui, ó. Vai chegar o dia lá, do dia do Pentecoste. Acaba que eu não tenho aqui, eu não estou com um calendário completo aqui. Se eu fosse procurar, ia tomando um tempinho. Mas, ó, seja intencional para você entender, para você agir dentro desse tempo de contagem, para você acessar o seu Pentecoste. No dia, quando vier lá aqui, né, 49 dias depois, de acordo com essa contagem aqui do homem, você precisa entender, vá para a palavra, vá usar, porque não foi por acaso que o Velho Testamento ficou escrito, não. Não é só para encher linguiça, não, é para contextualizar. Porque o Velho Testamento, ele contextualiza o novo, ele dá base, ele é sombra para o novo. Então você precisa entender, você precisa descobrir na palavra de Deus os tesouros. Então assim também como nós, né, aqui trazendo para o nosso contexto da nossa maternidade, assim também nós como mães, nós estamos em um processo. Estamos em um processo de libertação, ó. Olha o processo, ó. Agora estamos no processo da libertação, ensino, posicionamento para quê? Para enviar os nossos filhos, aleluia, para enviar os nossos filhos para cumprir o propósito. Então, durante esta contagem, nós precisamos caminhar com intencionalidade, libertando a nossa casa da influência egípcia, da influência do mundo, fortalecendo os filhos, espiritualmente falando, né? Para que todos nós, toda a nossa família, para que os nossos filhos estejam prontos para o grande derramar de Deus, para o grande avivamento que Ele já prometeu, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E tem chamado específico para filho, para jovem, para criança, para idosos, para todo mundo. Todo mundo tem o seu papel, mas o inimigo também está de olho nisso. Ele sabe que existe essa promessa, e ele sabe que Deus é um Deus de aliança, Deus de promessa. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, e o inimigo está fazendo de tudo para entrar no meio, trazendo confusão da identidade. É uma das formas modernas do Egito, onde cada um pode ser o que quer. Pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser um papel, pode ser neutro. Tem sexualidade neutra. E agora, gente, pelo amor de Deus, enquanto nós estamos vivendo em um tempo profético, que Deus está dizendo: tire seus filhos do Egito emocional, tire os seus filhos do Egito ideológico, tire os seus filhos do Egito espiritual, traga os seus filhos para o monte da revelação, porque é no monte da revelação que eu vou derramar do meu Espírito. Eu vou capacitar esse filho para viver o propósito que eu tenho para a vida deles. E o que é que nós vamos fazer com isso? Qual será o nosso posicionamento? O que é que o Senhor tem falado para nós? Se posiciona. E Deus, Ele tem nos trazido aqui revelações profundas. E eu oro para que o Espírito Santo convença você, porque não sou eu. Eu sinto um peso muito grande. Eu sinto uma responsabilidade muito grande. O peso do Evangelho consome a minha alma, o peso da verdade desse Evangelho, porque eu também sou confrontada por este Evangelho, e ai de mim se não fosse esse Evangelho entrando em mim, ó, e arrancando todas as mazelas que precisam ser tratadas. Então, faça a sua listinha e comece a se posicionar. Qual é a primeira ação que você precisa ter? Ou seja, qual é a segunda? Porque a primeira, de repente, você já teve hoje, que foi a revelação. Se tem algo mais profundo que o Senhor precisa te revelar, ore. Seja intencional em suas orações. Diga: Deus,
Diante de tudo isso que eu estou ouvindo, o que é que eu preciso fazer? Porque você vai fazer uma faxina na casa, você não faz tudo de uma vez, não. Não faz. Você vai fazendo uma faxina, se você estabelecer uma semana para você fazer a faxina completa, aquela faxina bem minuciosa, você vai hoje faxinar a sala, aí amanhã você vai faxinar a cozinha, mas amanhã você vai ter que voltar lá na sala para poder você varrer, porque já teve sujeira. Então, você tem que ficar fazendo todo esse processo constantemente. Com o Espírito Santo é fácil, é simples. Fácil não, é simples. É convidar Jesus para entrar em todos os cômodos. E Ele está entrando com gosto no quarto dos nossos filhos. Está nos confrontando. Está confrontando a nossa maternidade. Está fazendo nos voltar a origens, a lugares. Então, preste atenção naquilo que o Senhor está te trazendo em sonho. Se você está sonhando com casas aonde você morou, ambientes, pessoas do seu passado que em algum momento entrou na sua vida, preste atenção ao que Deus está falando para você através de sonhos. Inclusive, eu estou marcando aí um encontro, uma reunião no Meet com uma mulher de Deus que até está no nosso grupo. A gente está tentando marcar essa reunião há um tempo. Era uma live que a gente gostaria de fazer, mas ela está com um problema no celular, ela não está conseguindo. Mas ela é tremendamente usada por Deus na área da interpretação de sonhos. Então, vamos aproveitar e vamos nos conectar com pessoas que têm a unção de Deus para que nós possamos usufruir, né? Para que nós possamos entender. Deus dá a direção profética através dos sonhos. E muitas vezes nós não ouvimos. Deus fala e nós pegamos aquele sonho ali e engavetamos. E aí depois sofremos as consequências, porque nós não vamos entender quais são os enigmas do sonho, quais são os sinais que Deus está dando através do sonho. Então, vamos vigiar, né? Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, orar pelas nossas crianças, pela identidade dos nossos filhos, para que o Senhor complete a obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, neste momento, Senhor, nós já estamos em Tua presença, Pai. Nós colocamos-nos agora diante do Teu trono, Senhor, em clamor, em intercessão, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, o sangue que ainda fala, o sangue que protege, o sangue que liberta, o sangue que redime. Deus, é no Teu nome, Jesus, que nós achegamos-nos perante Ti, Deus. E eu venho agora, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, declarando sobre a minha vida revestimento, Pai. Eu declaro agora toda a armadura completa sobre mim, Pai. Eu oro agora pedindo ao Senhor que o Senhor venha me trazer blindagem, Pai, porque o inimigo quer me atacar de todas as formas, de todos os lados. Deus, mas Tu és, Pai amado, a minha salvação, Tu és a minha justiça, Tu és a minha verdade, Tu és a minha paz, Tu és o meu escudo, Tu és a palavra viva e eficaz que distorce, que destrona todo altar maligno. Em nome de Jesus, eu declaro agora o Teu sangue sobre a minha cabeça, sobre os meus pés, sobre todo o meu corpo. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora me envolva, Pai, num manto de invisibilidade nesse campo de batalha, Pai. Ó Deus, como intercessora, Pai, como libertadora, da qual eu chego agora na Tua presença, Senhor, assim como Moisés chegou perante Ti, meu Senhor, chamada por Ti, meu Pai querido. Ó Deus, e Moisés dizia: Senhor, manda outro, porque eu não sei falar, eu sou gago, eu não tenho capacidade. E o Senhor disse que estaria com ele, e ele perguntou: Senhor, mas quando eu for falar com Moisés, quando eu for falar com Faraó, quem é que eu vou dizer que falou comigo? O Senhor disse: diga, eu sou, me enviou, eu sou o que sou, me enviou. Assim, Pai amado, debaixo desta verdade, desta unção, Pai, eu chego perante a Tua face pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai, a Tua graça, o Teu favor, o Teu poder, Senhor, sobre a minha vida. Meu Pai, eu oro agora para que haja revestimento, Senhor, sobre a minha casa, sobre as minhas filhas, sobre o meu marido, sobre, Pai amado, a empresa, Senhor Jesus, onde ele trabalha, os nossos negócios, as nossas finanças, o nosso casamento, a nossa vida emocional, física, ó Deus eterno, em nome de Jesus, a nossa saúde espiritual. Ah, meu Senhor, em Teu nome, eu oro agora pedindo ao Senhor blindagem completa. Cerca-nos agora dentro de uma redoma de fogo. Ó Deus, afugenta todos os demônios que têm tentado atacar, Pai querido, a minha identidade de profeta. Lança por terra agora, em nome de Jesus, toda ação das trevas. Em nome de Jesus eu peço agora, Pai, libera os Teus anjos desse tempo profético, Pai, dentro desse portal de guerra. Em nome de Jesus, libera os Teus anjos agora, Pai amado, para neutralizar toda ação de Satanás contra a minha vida, contra a vida dessas mulheres que estão aqui. Em nome de Jesus eu oro agora, Pai amado,
protegendo agora cada uma das tuas filhas agora com essa intercessão, pedindo ao Senhor a tua cobertura, papai. Em nome de Jesus, libera os teus anjos sobre cada casa, aonde esta mulher estiver, Pai amado. Se ela estiver, Pai amado, no trânsito, dirigindo, se ela estiver no ônibus, no metrô, se ela estiver na cozinha, na sala, não importa onde ela estiver, Senhor, que ela seja agora alcançada, tocada, amparada pelo teu Espírito, que os teus anjos agora cerque ela, cerque tudo que é dela, cerca o casamento, cerca os filhos, protege, Senhor, protege os filhos que estão na escola, protege os filhos que estão em casa, os filhos que estão no trabalho, vai protegendo por tua misericórdia, meu Pai. Eu venho diante de ti agora como intercessora, papai, porque eu quero me colocar entre o Senhor e essas mulheres agora, meu Pai. Eu levo essas mulheres agora em intercessão perante a tua face, para apresentar, Pai, cada uma delas, meu Senhor. Primeiro eu peço, Paizinho, que o Senhor venha, Pai amado, nutrir a minha alma, que o Senhor venha fortalecer o meu espírito no Senhor, na força do seu poder, que o Senhor venha, Pai amado, restaurar a minha maternidade, no teu santo nome, que o Senhor venha me ensinar, Pai amado, a ser a mãe que eu preciso ser para as minhas filhas, que eu seja, Pai, a mulher, Pai, que a minha casa precisa, Senhor, a mulher sábia, a mulher posicionada, a mulher virtuosa, que eu seja esta esposa, Pai, que o meu marido precisa, que eu seja essa mãe que as minhas filhas precisam, que eu seja, Pai amado, essa intercessora que a minha casa precisa, Pai. Que eu seja, Pai amado, a pastora, Senhor, que as ovelhas que o Senhor colocou nas nossas mãos precisam. Que eu seja, Pai amado, a mentora, Senhor, que essas mulheres que estão aqui precisam. Meu Pai, eu oro pedindo a tua direção, a tua graça, o teu favor, o teu poder sobre a minha vida, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. E agora eu chego perante o Senhor dizendo: Deus, olha essas mulheres que estão aqui junto comigo, papai. Elas estão aqui, Paizinho, porque elas se conectam com a verdade, com a necessidade de serem mulheres sábias, mulheres posicionadas, intercessoras, mães cheias do Espírito Santo, mães capacitadas para conduzir os teus filhos perante o teu altar. Deus, eis aqui, Pai amado, diante do Senhor, essas mulheres que estão, Pai amado, gerando dentro do seu ventre um grande legado para os filhos, e eu estou aqui para apresentar, Pai, cada uma delas, meu Senhor. Deus, o inimigo vem nos atacando há tanto tempo, Senhor, desde a criação do mundo, atacando a nossa identidade, para que nós não nos reconheçamos como filhas, e quanto que nós temos perdido, Senhor, por não termos aceitado a filiação do alto, porque nós fomos enganadas, meu Senhor, e esse engano trouxe destruição sobre as nossas vidas. Mas nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão a Ti, Senhor, por todas as vezes que nós não agimos como Tuas filhas. Ó Pai amado, seja porque não sabíamos, seja por medo, seja, Pai amado, Deus eterno, por causa, Senhor, de estarmos acostumadas a vivermos no pecado, a vivermos, Senhor, fazendo sempre aquilo que o Senhor abomina. Deus, nos perdoa. Passa o teu sangue agora sobre cada uma de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Passa o teu sangue sobre a identidade de cada mãe agora, Senhor. Vem restaurar, Pai, a identidade de mães posicionadas. Vem restaurar, Pai amado, a maternidade de mães que se prostram perante a tua face para levar os seus filhos, meu Pai, à tua presença. Restaura, meu Pai amado, esta mãe que um dia, Pai, ela orou mais, um dia, Senhor, ela jejuou, ela intercedeu, mas hoje ela está sem força, Pai, porque ela foi atacada, Senhor. Ela foi distraída por tanta coisa, meu Senhor, e ela não conseguiu entender que o alvo do inimigo eram os filhos, meu Pai, e tirando ela de cena, os filhos ficariam, Senhor, vulneráveis aos ataques do maligno. Deus, eu intercedo nesta hora, papai. Eu peço agora que o teu Espírito, Pai, venha agora renovando esta mulher, tocando agora no interior, na mente, em nome de Jesus Cristo. Vai liberando perdão, Senhor, sobre essas mulheres, Pai, que se sentem culpadas, mulheres que se autocondenam, Senhor, pelos erros, meu Senhor, que elas cometeram no passado com os seus filhos. Mulheres, meu Senhor, que não conseguem se perdoar, porque estão vendo os filhos fora da tua presença, porque estão vendo os filhos, meu Senhor, com suas identidades de gêneros, ó Pai amado, contaminadas pelo pecado, porque estão vendo os seus filhos envolvidos nas drogas, no adultério, no vício, na prostituição, na pornografia. Ah, meu Pai, eu peço agora, Espírito Santo, vai removendo toda a culpa, remove, Senhor, todo remorso, vai tirando agora, Senhor, e vai gerando arrependimento. Arrependimento genuíno, pelo qual somente, Pai, por essa porta de entrada nós podemos acessar os portais da libertação. Deus, é no teu nome que eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor vá removendo, Espírito Santo, remove da mente, remove do coração, Senhor. Ajuda essa mulher a ressignificar essa história que ela não consegue ressignificar há tanto tempo, esta mulher que não consegue liberar perdão para si mesma, essa mulher que não consegue perdoar o seu filho, essa mulher que não
consegue perdoar, Pai amado, o seu marido, não consegue perdoar o pai, a mãe, o irmão, meu Deus, vai agindo neste coração, nesta hora, papai, e vai mostrando a ela, Senhor, que a identidade que o Senhor tem para ela não é uma identidade contaminada pelo pecado, pelas raízes de iniquidades. É no teu nome que eu intercedo agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor vá rompendo com todo o padrão de trevas, meu Senhor, que o inimigo tem colocado na vida dessas mulheres, em nome de Jesus Cristo, debaixo da cobertura do teu sangue, Senhor amado. Eu clamo para que todas essas mulheres também estejam agora, Senhor. Renunciamos agora, Pai amado, toda a prática, Senhor, toda a ideologia contrária à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que tem tentado se infiltrar nos nossos lares, nas escolas, Senhor, nas redes sociais, na cultura, através do governo, das ações, das leis que o inimigo, Senhor amado, tem colocado no coração dos governantes para estarem assim trazendo, Senhor, normalidade àquilo que o Senhor já disse é anormal, é pecado, é abominação aos meus olhos. Deus, eu clamo nesta hora, Senhor, clamo nesta hora, vai quebrando agora, destruindo, Senhor, toda a confusão de identidade, de gênero, que tenta captar a mente e o coração dos nossos filhos, meu Pai. Ajuda os nossos filhos a entenderem, Senhor, quem eles são, e ajuda-nos, ó Deus, a revelar-te para os nossos filhos. Meu Pai, nos ensina nesse caminho tão difícil, Senhor, nesse caminho tão espinhoso, com tantas estratégias, com tantos ataques, com tantas barreiras no nosso caminho, Senhor. Deus, eu intercedo nesta hora, papai, oh Deus, que é nesta Páscoa bíblica, Pai, oh Deus eterno, que nós possamos lembrar da tua libertação sobre o povo de Israel, declarando em nome de Jesus Cristo que o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da nossa casa. O inimigo não tem direito. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor amado, para estarmos declarando em nome de Jesus Cristo: nenhum espírito de morte, nenhum espírito de confusão, nenhum espírito de rebelião ou de perversão da identidade terá poder sobre os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos agora, Senhor, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, por cada criança, Senhor Jesus, por cada filho, por cada adolescente, por cada jovem adulto, cada filho, Pai amado, dessas mulheres que estão aqui nesta hora. Eu clamo agora, Senhor, selando a mente de cada um dos nossos filhos com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, que limpa, que tira o pecado do mundo. Selamos agora a identidade dos nossos filhos com a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Selamos agora o corpo, selamos agora a alma, selamos o espírito agora para o teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós pedimos agora, Senhor, ressuscita a identidade original que o Senhor colocou sobre cada um dos nossos filhos. Ressuscita, Pai, traz à tona, Senhor, traz a revelação do teu propósito. Deus, começa a mostrar-nos, ó Pai, em sonhos, na revelação da tua palavra, Senhor, na impressão no Espírito. Dai-nos visões espirituais para que nós possamos ver e entender, Pai, ó Deus, a direção pela qual nós devemos seguir. Ó Deus, eu oro para que o plano do céu venha prevalecer, Pai. Que prevaleça o plano do céu, o teu plano fiel, justo, poderoso, sobre cada um dos nossos filhos, Senhor. E que toda semente de mentira que foi lançada, Senhor, que seja arrancada agora pela raiz, em nome de Jesus. Traz revelação, Senhor, de quais raízes de iniquidade, Senhor, que trouxe esse filho, essa filha, Pai, a se conectar a Deus, ó Pai amado, erradamente, Senhor Jesus, ó Pai, em relação ao seu gênero. Meu Pai, eu peço agora, Espírito Santo, traga revelação para este homem, Senhor, para esta mulher, Senhor, que não sabe quem ele é, quem ela é, e está, Pai amado, com sua identidade distorcida, assumindo uma posição que ela não foi chamada, assumindo uma posição que ele não foi chamado. Deus, cura, papai, cura as feridas abertas, meu Pai, de maternidade, ó Deus, nas meninas, Senhor, pelas quais, Pai, não conseguem ver, Senhor, um modelo, Senhor, de mãe para seguir, meu Pai, e com isso querem ser um homem, porque foi esse modelo, Senhor, único que ela teve na mente. Deus, em nome de Jesus, eu oro também, Pai Santo, para que este homem, Senhor Jesus, ó Deus eterno, que está contaminado, Senhor, nessa deturpação da sua identidade, Pai, para que haja cura da paternidade, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque este homem, Senhor Jesus, ele é homem, e hoje ele está, Senhor, configurado dentro de um padrão errado, Pai, que não foi esse que o Senhor estabeleceu, não é esse o propósito que o Senhor tem para ele, porque se fosse esse, o Senhor teria dado, Pai amado, um
gênero, Pai, diferente do qual ele tem. Deus, em nome de Jesus, que haja cura da paternidade, que haja perdão, Pai, que haja restauração, Senhor, que os corações dos filhos se voltem para os pais e os corações dos pais se voltem antes para os filhos, meu Pai. Vai trazendo agora arrependimento, Senhor, vai trazendo reconciliação, Pai amado, entre pais e filhos, vai trazendo reconciliação, Pai. Oh Deus, todo espírito imundo que entrou entre os relacionamentos, que trouxe distanciamento, Deus eterno e poderoso, ó Pai amado, os teus filhos, homens e mulheres de Deus, Pai, ó Deus eterno, que fizeram tanto pela sua obra, Pai, que se doaram tanto, ó Deus eterno, que deixaram de proteger os seus filhos, Senhor. Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, que toda essa raiz de iniquidade seja arrancada. Primeiro precisamos, Pai, descobrir onde elas estão. Deus, traga a revelação de onde estão essas raízes, para que assim, Espírito Santo, Tu venhas, Pai, nos convencer, porque as raízes só podem ser arrancadas com convencimento, com arrependimento, com renúncia dos pecados e abandono, Senhor, de toda a prática. Ajuda, Senhor, aqueles que já estão no lamaçal do pecado, Senhor, a renunciarem. Eu sei, Pai, que quanto mais estão, Pai, na lama, mais difícil é se levantar. Quantos que estão lá, Senhor, oh Deus, mas suas almas estão sofrendo, Senhor, sentindo saudade do Teu altar, sentindo saudade da Tua presença, mas não conseguem força para se levantar, porque os demônios, Senhor, acorrentaram os seus pés, as suas mãos, a mente está completamente dopada, Senhor, contaminada, Senhor, por tudo aquilo que ouviu. Oh Deus, as emoções estão aprisionadas. Eu oro, meu Pai, para que haja libertação desses filhos, Senhor. Nesse tempo pedimos a Ti, Pai, nós caminhamos para a libertação, mas nós não queremos deixar os nossos filhos no Egito. Não, Senhor, nos ajuda, Pai, ajuda esta mãe, Pai, que lida com esses desafios todos os dias. Ajuda, Pai amado, que o Teu plano, Senhor, prevaleça, que essa mulher se posicione em nome de Jesus Cristo, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor formou o nosso interior, o interior do nosso ser, Pai. O Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe e nós queremos Te louvar, Pai, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Nós queremos ter gratidão por aquilo que o Senhor nos fez, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque nós nascemos mulheres, porque éramos para sermos mulheres sábias e posicionadas. Nós nascemos mulheres porque o Senhor tem plano, tem projeto nisso, ainda que nós muitas vezes na nossa infância, na nossa adolescência, nós não entendemos, mas o Espírito de Deus está sobre nós, e eu declaro em nome de Jesus que o Teu Espírito vai trazer também discernimento, compreensão para os filhos, Senhor, que estão vivendo ataque, Senhor, na sua sexualidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, nós entregamos agora, Pai, durante, Pai, a contagem do homem, ó Deus, que é um tempo, Pai, de santificação até o Pentecoste. Nós entregamos agora as nossas vidas e decidimos, Senhor, ser os primeiros profetas dos nossos filhos. Nós seremos as primeiras profetas, as mulheres que vão declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, profeticamente a Tua palavra sobre os nossos filhos, ensinando a verdade com amor, também com firmeza, Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Pai amado, protege, Senhor, os olhos, os ouvidos, meu Senhor, o coração dos nossos filhos, e nos usa, Pai, para promover essa proteção, Senhor, com discernimento, com sabedoria, com posicionamento, como intercessoras vigilantes perante o Teu altar, intercedendo. Deus, eu venho clamando, pedindo a Ti, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, se levante no meio desta geração, dos nossos filhos, das nossas filhas. Eu declaro que esta geração é uma geração firme na fé, consciente da identidade que eles têm em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo. Eu gero esta realidade nas cortes celestiais, destronando agora todo o altar de trevas que tem se levantado contra a vida dos nossos filhos, contra as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, vai na nossa frente, papai, e vai guerreando por nós. Libera os Teus anjos agora, Deus,
nas casas, meu Senhor, e vai removendo, meu Pai, vai removendo agora toda a impureza, toda a sujeira do coração, vai removendo, vai ministrando, os anjos ministradores do Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esses anjos vão ao encontro agora de cada filho, e vá ministrando, trazendo a realidade, aquilo que está sendo clamado, uma nova identidade em Cristo Jesus, uma identidade transformada, renovada, amparada pelo braço eterno do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda a corrupção da alma, vai tirando, Senhor Jesus, todo o caráter corrompido, em nome de Jesus Cristo, vai tirando todo o espírito de manipulação, todo o espírito de fornicação, de pornografia, de adultério, em nome de Jesus, todo espírito de trevas que paira sobre a vida desse filho, não importa a idade, não importa a fase, não importa se mora com a mãe ou não, em nome de Jesus, vai liberando os teus anjos agora, Senhor, e alcançando, trazendo libertação, Senhor, traz libertação, liberta das drogas, liberta dos vícios, liberta, Pai, da prostituição, liberta, Senhor, do fanatismo, liberta, Senhor, de todo lugar de trevas, em nome de Jesus, traz luz agora, vai libertando, Senhor, os filhos de todo tipo de passividade espiritual, todo tipo de passividade emocional, em nome de Jesus, vai liberando agora, Pai, sobre os primogênitos, Senhor, uma unção de cura, vai tocando agora, Senhor, nos nossos maridos primogênitos, nos nossos filhos primogênitos, nas mulheres primogênitas, os primogênitos espirituais, vai liberando agora, Pai, uma unção sobrenatural sobre cada um, em nome de Jesus. Eu intercedo declarando agora, Pai amado, que o teu Espírito enche cada um dos nossos, Senhor amado, ó Deus eterno, e ao invés de eles serem confundidos, eles que vão confundir o inferno, em nome de Jesus Cristo, para glorificar o teu nome na terra, Senhor. Essa verdade que nós trazemos à luz, trazemos à tona com essa intercessão, com esta oração, Pai, declarando, Paizinho, somente o Senhor pode fazer isso, Pai. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivas, meu Deus, mas o Senhor está conosco, o Senhor é nosso escudo, é nossa proteção, é nosso sustento, Senhor. De nada adiantaria clamores e clamores sem a presença do Espírito Santo, de nada adianta, Senhor, clamarmos, Senhor Jesus, ó Pai, se não for para Ti, não tem como haver resposta, porque Tu és o único Deus verdadeiro, o único Deus que atende o clamor do teu povo. Espírito Santo, levanta no meio dessas mulheres sabedoria, Senhor, posicionamento, Senhor, levanta, Pai amado, um fervor do Espírito para que ela se posicione, restaura agora, Senhor, traz restauração agora, Pai amado, dos relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos, Senhor Jesus, que já foram destruídos, Senhor. Quantos casamentos destruídos, meu Deus amado, esse casamento precisa trazer proteção sobre esse filho, traz restauração agora da identidade, em nome de Jesus. Nós consagramos agora, Pai, os nossos filhos a Ti e declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora em nome de Jesus, Tayane pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro agora em nome de Jesus, Tailane pertence ao Senhor Jesus. E você, com fé em nome de Jesus, começa a declarar o nome do seu filho, o nome da sua filha, declarando as bênçãos, profetizando sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai movendo agora, Pai. Eu declaro agora que os nossos filhos não pertencem ao sistema deste mundo, embora eles estejam aqui, Pai, neste mundo, eles são separados, exclusivos para Ti, eles pertencem ao Teu reino, e eles vão reinar, Senhor, como príncipes e princesas do Senhor, para louvor da Tua glória, meu Pai. Ó Deus, é no Teu nome, Jesus, que eu venho, Pai, pedir a Ti, mas eu peço também, Pai, que ao me retirar, Senhor, de diante do Teu trono, que os Teus anjos sejam liberados para me trazer proteção, juntamente com essas mulheres que estão aqui. Espírito Santo, nós precisamos sair desse lugar, Senhor, ó Deus, em total segurança, porque no campo de batalha em que nós estamos, o inimigo está nos aguardando lá de fora, Senhor, querendo nos pegar, Senhor, querendo nos matar, nos roubar, nos destruir, mas os Teus anjos estão liberados sobre nós. A Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. A Tua palavra diz que o Senhor enviaria os Teus anjos para nos sustentar, Pai amado, pelas nossas mãos, para que os nossos pés não tropecem, Senhor, ó Deus, nos escombros da guerra, papai, para que os nossos pés não tropecem nas pedras, meu Senhor. Nós declaramos agora, Senhor, debaixo desta palavra, Senhor, a Tua proteção, Senhor. E pedimos para que o Senhor nos traga, Pai, de volta, Senhor, ó Deus eterno, em paz, em total segurança. Geramos nas regiões celestes, Pai, a Tua palavra, Senhor. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, e saímos também cobertas, revestidas pelo Espírito Santo de Deus. Declaramos agora manto de invisibilidade sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre tudo que é nosso. Em nome de Jesus, fecha os caminhos pelo qual o inimigo entrou para nos atacar, Senhor, e coloca anjos, Pai, guardiões na porta do quarto
dos nossos filhos, Senhor. Deus, coloca o teu anjo, Senhor, no cômodo, Senhor, em cada cômodo, na porta de cada cômodo da nossa casa, porque o Senhor está fazendo um grande rebuliço, meu Senhor. Mas o inimigo, ele não está satisfeito. Se não houver proteção nas portas, o inimigo pode entrar. Enquanto nós estamos cuidando, Pai amado, de uma área, o inimigo quer atacar outra. Meu Deus, mas eu declaro que ele é um derrotado e nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Meu Pai, declaramos agora o sangue do Cordeiro na porta das nossas casas, a porta de entrada, Pai. Coloca um anjo bem grandão, para que o inimigo, Senhor, quando entrar, quando ele tentar entrar, ele volte. Meu Deus, que todas as pessoas que vêm influenciadas por espíritos malignos, os espíritos malignos que vêm, Senhor, junto com as pessoas, Senhor, que fiquem do lado de fora, que entre a pessoa sozinha, se a pessoa tem de entrar, mas que os espíritos imundos fiquem do lado de fora, porque eles não têm direito de entrar na nossa casa, em nome de Jesus. E nos ajuda, papai, para que nós possamos fechar todas as brechas, porque nós sabemos, meu Pai querido, que esta oração só pode ser ativada se as brechas forem fechadas. Por isso eu te peço revelação, Pai, daquilo que está servindo como ponto de contato para o inimigo entrar, Senhor. Deus, abre os nossos olhos e nos revela. Nós precisamos, Senhor, dessa revelação, precisamos, Senhor, dessa direção, para que nós possamos avançar em níveis profundos de libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entrego a Ti agora esta live, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai amado, do meu coração, só o Senhor sabe das minhas necessidades, das minhas lutas, das minhas pelejas, mas aqui estou eu, ofertando a Ti mais uma vez, Deus. Eu Te rendo graça, Pai, porque o Senhor é bom, grande é a sua misericórdia, grande é o seu favor, que dura para todo sempre. Recebe, Paizinho, recebe, Senhor, e vai limpando o meu interior, tira toda a podridão, Senhor, de dentro de mim, todo o pecado que tão de perto me rodeia, me cerca, Pai amado, com teu sangue, Pai, e me protege, me conduz, Senhor, a novos níveis de libertação em Ti. Eis-me aqui, Senhor, ó Deus, que a minha alma esteja alinhada no Espírito, que a minha vida completamente seja agora, Pai amado, conduzida perante o Teu altar, para tratamento necessário que precisar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro também por cada uma dessas mulheres, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, encontre o coração, Pai, desta mulher. Não importa se esse coração, Senhor, está perturbado, ansioso, aflito, não importa. Eu profetizo e declaro agora, em nome de Jesus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem do eterno, a shalom do eterno, de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu declaro e ativo para a glória do Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Que o Espírito de Deus ministre melhor ao meu e o seu coração nesse dia. Fica sensível à voz do Espírito Santo, hein? Presta atenção, porque muito mais Ele vai falar conosco. Deus abençoe vocês, amadas. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por não me deixarem desistir. Que Deus continue abençoando vocês e vamos umas orando pelas outras. Em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo no coração de vocês aí. Sintam-se abraçadas por mim e amadas pelo Pai. Deus abençoe.